vamos resolver alguns exercícios do vosso manual sobre lugares geométricos. O primeiro encontra-se na página 15 e diz o seguinte: desenha no teu caderno um referencial cartesiano e assinala os pontos A, B e C, como se mostra na figura 3. Ok, primeira questão. Desenha o lugar geométrico dos pontos cuja distância ao ponto A é maior ou igual a 2 unidades e menor ou igual a 3 unidades. Portanto, no fundo é uma coroa circular, sendo que a circunferência tem que estar a cheio, uma vez que aqui em ambos os casos refere a palavra igual. Reparem, maior ou igual a 2 unidades e menor ou igual a 3 unidades. Portanto, as circunferências têm que estar a cheio e não a tracejar. Questão 2. Desenha o lugar geométrico dos pontos que estão mais distantes da origem do ponto B. Portanto, mais distantes da origem do ponto B, começo já por fazer o quê? Uma mediatriz do segmento OB. Certo? Ok. E depois, o que é que eu pretendo? É para já estes pontos estão mais próximos do B. Pintaria esta zona aqui. Mas como isto é uma conjunção de duas condições, vou já fazer a outra condição. Reparem, diz assim, e mais distantes do eixo das abscissas do que do eixo das ordenadas, certo? Então, eixo das ordenadas, eixo das abscissas, isto forma um ângulo, portanto, vou começar por desenhar a bissetriz deste ângulo, certo? E qual é o conjunto da região dos pontos que satisfazem as duas condições? São estes pontos aqui que eu representei a cor de rosa, portanto, satisfazem ambas as condições. Ok, terceira pergunta, deixem-me só tirar isto. Terceira pergunta diz o seguinte: desenha o lugar geométrico dos pontos que distam igualmente de A e de B, portanto, mediatriz do segmento AB, reparem, portanto, é uma disjunção, neste caso quer todos os pontos que pertencem a uma e também a outra condição, ou estão a 3 unidades do ponto C, portanto, circunferência de centro C e raio 3. Então, o conjunto de pontos são todos estes que vocês veem aí, que satisfazem ambas as condições. Próximo exercício encontra-se na mesma página, portanto, página 15, e diz o seguinte: na figura 5, a ABCD é um retângulo. O segmento EF é mediatriz do segmento DB, o arco de circunferência tem centro em A e raio AD. Descreve o lugar geométrico dos pontos representados da cor na figura. Podem descrever desta forma. Portanto, a região colorida da figura é o lugar geométrico dos pontos do plano, pertencentes ao retângulo ABCD, cuja distância ao ponto A é igual ou superior ao comprimento do segmento reto AD, portanto, este aqui é o raio, e que estão a mais próximos do ponto D do que do ponto B. Portanto, fiz aqui a mediatriz do segmento Q, DB, e pintei esta região dos pontos. Portanto, no fundo, isto é uma conjunção de condições. Próxima questão. Questão 2, que se encontra no vosso manual na página 17. Diz o seguinte: o esquema da figura 11 representa um jardim onde se pretende plantar árvores. Identifica o lugar geométrico onde se pode plantar as árvores, de modo que 2.1 fiquem à mesma distância de A, B e C. Portanto, qual é o ponto que se situa à mesma distância de 3 pontos? É o circuncentro. Portanto, eu agora vou, portanto, para obter o circuncentro, tenho que representar duas mediatrizes. Representei a mediatriz do segmento AD e do segmento BC e obtive o circuncentro, certo? Portanto, o ponto pedido é este ponto aqui, que se encontra com o cruz a preto. Segunda pergunta. 2.2. Fiquem à mesma distância do segmento AB e do segmento AD. Ora, o segmento AB do segmento AD, isto forma um ângulo DAD. Portanto, o lugar geométrico que fica à mesma distância dos lados de um ângulo é a bissetriz. Só tenho que fazer a bissetriz do ângulo DAD ou BAD. Terceira pergunta. Fiquem a mais de 3 metros de C. Portanto, basta fazer o quê? Uma circunferência de centro C e raio 3, sendo que a circunferência tem que estar tracejada, e pintam os pontos que estão a mais de 3 metros de C. Portanto, esta região que se encontra aqui a cor de rosa. Avançando, próximo exercício está na página 18. Diz o seguinte: o esquema da figura 14 representa um campo de futebol. Supõe que, num determinado momento de um jogo, o João, o Miguel e o Tiago, os jogadores da Associação Contacto de Futebol,
se encontram respectivamente nas posições J, M e T. O árbitro encontra-se a igual distância dos três jogadores. Desenha no teu caderno o retângulo que representa o campo de futebol e assinala os pontos J, M e T. Para resolver as questões seguintes, utiliza material de desenho e de medição. Primeira pergunta. Assinala com a letra A o ponto onde está o árbitro. Ora, se o árbitro se encontra à mesma distância dos três jogadores, mais uma vez, o árbitro tem que se encontrar no circuncentro do triângulo JMT. Então é precisamente isso que eu vou fazer. Triângulo, duas mediatrizes, dois lados quaisquer, à vossa escolha. Depois, o circuncentro é o ponto de intersecção das mediatrizes. Portanto, o árbitro encontra-se aqui nesta posição, localizado pela letra, assinalado pela letra A. Para confirmar, basta fazer o quê? A circunferência. Como sabem, o circuncentro é o centro de uma circunferência circunscrita a um triângulo. Lá está. Portanto, comprovamos que realmente ele está à mesma distância dos três jogadores. Questão 2. 3.2. A bola do jogo está à mesma distância do João e do Miguel. Ok. Então, se está à mesma distância do João e do Miguel, basta-me traçar a mediatriz do segmento de reta JM. Cá está ela. Ou, portanto, isto é uma disjunção a uma distância inferior a 8 metros do Tiago. Então, o que é que tem que fazer? Começo por representar a circunferência a tracejado de centro T e raio 8 e pinto os pontos que estão no interior. Está bem? Portanto, a bola pode situar-se em qualquer destes pontos representados a vermelho. Mediatriz e estes aqui. Esta zona sombreada a vermelho. Próxima questão. Exercício 4, que também se encontra na página 19. Pretende-se garantir que o Concelho de Cabeceiras de Basto tenha uma boa cobertura de comunicações móveis. Até ao momento foram colocadas as antenas localizadas nos pontos P, Q e R, que se podem observar no mapa da figura 15. A localização da quarta antena deve obedecer às seguintes condições. Portanto, nós vamos localizar verificar onde se deve localizar a quarta antena. Primeira condição, a antena deve ficar dentro da zona delimitada pelo retângulo ABCD, ok, dentro do mapa, no mapa. A antena deve estar à mesma distância das antenas Q e R. Mais uma vez, o quê? Fazer o quê? A mediatriz do segmento QR. E qual é a outra condição? A antena deve ficar a 5 km da antena P. Portanto, tem que fazer o quê? Uma circunferência de centro P e raio 5. Ora bem, então onde é que se deve situar a quarta antena? A quarta antena deve situar-se no ponto de intersecção da mediatriz com a circunferência, que eu chamei, como o livro pede, identifique esse ponto com a letra S. Ok, tá? Só isto. Exercício 5 da página 19. Reproduz no teu caderno a figura 16. Assinala a cor os pontos do quadrado ABCD que satisfazem as condições seguintes. Distam mais 2 cm da reta R. Então, 2 cm são estas duas quadrículas. Vejo o comprimento destas duas quadrículas. Pego aqui, por exemplo, no aristo, uma perpendicular. Reparem. Marco dois pontos, está bem? Ó, que tenham este comprimento, por exemplo, aqui um e mais abaixo outro, e depois, por isso que eu faço antes, senão isto demora algum tempo a fazer. E aqui outro ponto, e depois é só traçar, está bem? A reta. Portanto, como diz, a mais 2 cm, a reta tem que estar tracejada. Depois, próxima condição, estão mais próximos de C do que do D. Portanto, estão mais próximos de C do que do D. Então, vou fazer o quê? A mediatriz do segmento DC. Está bem? E a mediatriz tracejada, sendo que se estão mais próximos de C, portanto, interessa-me para já este conjunto de pontos. E, finalmente, a outra condição, estão a mais de 3 cm do ponto B. Portanto, um arco de circunferência de centro B e raio 3, está bem? Sendo que o arco de circunferência está tracejado. Portanto, no fundo, querem esta região. Estão a ver que está sombreada a amarelo. É a região do plano, conjunto de pontos do plano pedida. Tá? Avançando. Próximo exercício.
exercício 6, que se encontra no vosso manual na página 20. Diz o seguinte: a figura 17 representa parte de um mapa de uma zona onde vai ser colocado um poste de alta tensão. O local de colocação deve obedecer às seguintes condições: ficar dentro do retângulo, estar a menos de 7,5 km da localidade A. Ok, portanto, o que é que eu vou fazer? Menos 7,5 km, quantas quadrículas correspondem? Neste caso, se 1, 2, 3, 4 quadrículas correspondem a 5 km, então x quadrículas vão corresponder a 7,5 km. Portanto, efetuo o cálculo, dá-me 6 quadrículas. 6 quadrículas equivale a 7,5 km. Então, estar a menos de 7,5 km da localidade A. Então, o que é que eu vou fazer? Uma circunferência de centro A e raio 6 quadrículas, que é 7,5 km. E para já pintaria estes pontos aqui, interiores à circunferência, está bem? Depois, estar a igual distância das localidades B e C. Ora, muito bem, B e C. Portanto, mais uma vez, tenho que construir a mediatriz do segmento BC. Certo? Então, o local de onde deve ser colocada a antena deverá ser o seguinte. Portanto, a conjunção destas duas condições. Portanto, conjunto de pontos que pertencem a uma e também a outra condição. Portanto, está aqui localizado com a reta verde. A antena poderá ficar em qualquer ponto desta reta verde. Estão a ver? Ok. Exercício 7, da página 20. O hexágono ABCDEF representa um jardim. Os pontos M e N representam árvores. O segmento AR representa um caminho para as pessoas andarem a pé. Portanto, este segmento que está aqui laranja ou amarelo. Depois, copia para o teu caderno o hexágono ABCDEF e os pontos M e N nele assinalados. Assinala a parte do caminho onde pode ser colocado o banco, de modo que fique mais próximo da árvore N do que da árvore N do que da árvore M. Muito bem, então tenho que fazer o quê? Mais uma vez, a mediatriz do segmento MN. Está bem? Portanto, é só fazer isto e depois assinalar os pontos mais próximos do ponto M, N do que do M. Portanto, o banco pode ficar situado em qualquer ponto. Aqui, representado com este segmento reta azul. A seguir, 7.2. Desenha o arco de circunferência que tem centro em AB. Portanto, tem centro em AB. Portanto, alguns aqui vai estar o centro de uma circunferência e que contém os pontos M e N. Ora, muito bem, toda a gente sabe que o lugar geométrico que está à mesma distância, portanto, de dois extremos, é a mediatriz. Então, basta fazer o quê? A mediatriz do segmento reta MN e depois o centro da circunferência. É o quê? É o ponto de interseção do segmento AB e da mediatriz. Depois basta com o compasso. Reparem, ponta seca ali no centro, abertura até um dos pontos, M ou N, tanto faz, e é só marcar a circunferência. Pronto, está bem? Que já está marcada a lilás. Avançando, exercício 8 da página 21 diz o seguinte: a figura 19 representa parte de um jardim onde vai ser plantada uma palmeira. A palmeira deve ser plantada de acordo com as seguintes condições: mais próximo de B do que de D. Portanto, mais uma vez, vou construir a mediatriz do segmento DD, o BD, certo? E depois pinto, interessa-me que os pontos estão mais próximos do ponto B, portanto, interessam para já estes pontos para aqui que eu estou a assinalar, certo? Pois outra das condições, estar a mais de 7,5 metros de A. Portanto, como a escala é a mesma, 7,5 corresponde a 6 quadrículas, portanto, de A. Basta fazer aqui uma circunferência, centro A e raio 6 quadrículas, certo? Ok, a mais, portanto, pintaria estes pontos para aqui.
A seguir, desenha uma construção geométrica rigorosa que te permite obter a parte do jardim correspondente à zona onde, de acordo com as condições anteriores, é possível plantar a palmeira. Apresenta essa zona usando uma cor. Portanto, a cor onde pode situar-se a palmeira está aqui, nesta região do plano, está bem? Portanto, porquê? Porque isto é uma conjunção. Só estes pontos aqui satisfazem as duas condições que eu li anteriormente. A seguir, exercício 9. Na figura 20 estão representadas 3 estradas, AB, BC e CD, num terreno plano. Na figura, o comprimento BC é igual a 2. Copia para o teu caderno os pontos da figura 20. Pretendes localizar um ponto que dista igualmente as 3 estradas. Assinala esse ponto com a letra S. Ok, então basta fazer o quê? A bissetriz destes dois ângulos e o ponto de intersecção está à mesma distância das 3 estradas. Podem confirmar. Estão a ver? Ok, só isto. 10. Descreve cada um dos seguintes lugares geométricos assinalados a cor. Portanto, o primeiro podem descrever desta forma. O lugar geométrico dos pontos do plano pertencentes ao retângulo OABC que distam 3 ou mais unidades da circunferência de centro O. Está bem? Reparem, esta circunferência aqui a circunferência está a cheio. Portanto, por isso é que eu refiro 3 ou mais. Tá? O segundo é neste primeiro caso, é uma conjunção de duas condições. No segundo caso, é uma disjunção. Lugar geométrico dos pontos do plano pertencentes ao quadrado ABCD, que estão à mesma distância dos pontos A e C. Portanto, fiz a mediatriz do segmento AC. Ou mais próximos do ponto C, portanto pintou-se esta zona aqui do que do A, ou distam menos 2 unidades do ponto D, certo? Tanto faz dizer distam menos 2 unidades do ponto D ou são interiores ao círculo de centro D e raio 2, tanto faz. A terceira imagem, a terceira figura também é uma conjunção. Portanto, pode ser descrita da seguinte forma: o lugar geométrico dos pontos do plano que estão mais próximos do ponto B do que do A e distam 4 ou menos unidades do ponto B, certo? Ou então, podem dizer também que pertencem ao círculo de centro B e raio 4. Portanto, mais uma vez, esta aqui é uma conjunção de duas condições. Estes exercícios agora são exercícios da ficha que se encontram em exames, que já saíram em exames, está bem? Exames e testes intermédios. Portanto, diz assim: a Catarina e o João vão trabalhar nesse arraial. Reparem que eu aqui não coloquei tudo, está bem? Não me cabia, portanto, só apenas o que interessa. Portanto, a Catarina e o João vão trabalhar nesse arraial em 2 bancas diferentes. O centro de cada uma dessas bancas verifica as condições seguintes. Situa-se a 6 metros do centro coreto, portanto, rapidamente, o lugar geométrico é uma circunferência de centro C e raio 6, tendo em conta esta escala, certo? E depois está a igual distância da torneira e de poste, portanto faço o quê? A mediatriz do segmento TP. Portanto, ok. As duas bancas devem se situar na interseção destes dois lugares geométricos, da circunferência e da mediatriz. Portanto, assinalei esses pontos com as letras A e D. O mapa da figura representa o distrito de Porto, que o Rui vai visitar com os pais. Os pais do Rui vão visitar o Porto e Paredes. Pretendem ficar alojados num local que se situa a menos de 20 km de Paredes. Ok? Vou já começar por representar este conjunto de pontos. A menos de 20 km de Paredes, então fica o quê? Uma circunferência de centro C. Começo por fazer uma circunferência de centro C e raio P, tendo em conta esta escala, certo? Portanto, e depois pinto, a circunferência tem que estar tracejada e pinto o interior, os pontos que são interiores, não é? Fundo é os pontos que pertencem ao interior do círculo de centro P, Paredes, e raio 20. E, lá está, uma conjunção I que seja mais próximo do Porto do que Paredes. Portanto, tem que fazer o quê? O segmento de reta, a mediatriz do segmento de reta Porto-Paredes e pintar os pontos que se encontram mais próximos do Porto. Portanto, o que a região pretendida é esta que está aqui pintada a cinzento. Lá está uma conjunção de duas condições.
A figura representa um mapa de um jardim zoológico, onde estão assinalados os locais da residência de alguns animais. O jardim zoológico vai receber um casal de koalas. O local de residência dos koalas no jardim zoológico verifica as duas condições seguintes. Primeira condição: fica à mesma distância da árvore das aves exóticas e do lado das focas. Portanto, mais uma vez, o que é que eu tenho que fazer? O segmento, Beatriz, segmento de reta a árvore das aves exóticas, que se encontra aqui, e do lado das focas. Portanto, começo já por fazer isto. Depois, a sua distância à aldeia dos macacos é igual à distância entre o reptilário e a encosta dos felinos. Portanto, é igual a sua distância, este sítio aqui que eu estou a assinalar, é igual à distância entre o reptilário e a encosta dos felinos. Então, basta fazer o quê? Uma circunferência de centro à aldeia dos macacos e raio, tendo o comprimento reptilário e encosta dos felinos. Certo? Ok, fiz este arco, basta. Então, o ponto onde se deve situar o sítio para os koalas é na interseção dos dois lugares geométricos, certo? Assinalado com a letra C. Na figura que segue, pode-se observar um mapa do concelho de Torre de Moncorvo. A torre de vigia de incêndios da Serra do Reboredo está localizada a 9 km de distância de Peredo Castelhanos. Portanto, mais uma vez, fazer uma circunferência de centro Peredo de Castelhanos. Onde é que isso está? Portanto, estou a ver muito mal. Perdão, está aqui. E, portanto, 9 km, portanto, 3, 6, 9. Circunferência de centro Peredo Castelhanos e raio 9. Portanto, já está. Outra condição, a 12 km de distância de Adeganha. Portanto, Adeganha, mais uma vez, uma circunferência de centro Adeganha e raio 12 km, tendo em conta aqui esta escala. Terceira condição, estar mais perto de Felgueiras do que de Cabeça Boa. Portanto, os pontos até o momento que me interessam seriam estes dois, mas com a terceira condição, aquele que se encontra mais próximo de Felgueiras é este aqui. Portanto, aqui deve situar-se a torre de vigia de incêndios. Assinalo esse ponto com a letra T. Cá está. Próximo exercício. Pretende-se construir um parque eólico como representado na figura. A figura 6 é um mapa da zona onde estão a ser colocadas as colunas aerogeradoras. Os pontos A, B e C representam a localização de 3 colunas. A localização da quarta coluna deve obedecer às seguintes condições. A coluna deve ficar dentro da zona delimitada pelo traço grosso, portanto aqui nesta área, dentro desta área, nesta área. A coluna deve estar à mesma distância das colunas B e C. Mais uma vez, vou ter que fazer o quê? A mediatriz do segmento BC. E depois a coluna deve ficar a 12 km da coluna A. Portanto, circunferência de centro A e raio 12. E a interseção das duas condições é a região, é onde deve ficar a quarta coluna. Assinalada aqui, estão a ver? Com a letra D. A Marta vai dançar na festa de encerramento das aulas de balé. O esquema da figura representa o palco, a planta do palco. A Marta marcou no chão do palco a zona onde vai executar a sua coreografia, que obedece às seguintes condições. A distância ao vértice A é superior ou igual a 8. Então vamos lá ver. Ora, 2, 4, 6, 8. Portanto, o que é que eu vou fazer? Uma circunferência de centro A e raio 8. Portanto, sendo que, como aqui diz, é superior ou igual, a circunferência, o arco de circunferência estará a cheio. Certo? Depois, segunda condição, a distância ao vértice C é superior ou igual a 6. Mais uma vez, tendo em conta esta escala, 2, 4, 6, portanto, daqui até aqui, um arco de circunferência de centro C e raio 6. Portanto, como refere ali, igual, portanto, o arco tem que estar a cheio. E agora, sombreia a lápis na figura a zona onde a Marta vai executar a sua coreografia. Portanto, a conjunção destes pontos, reparem, na primeira condição, os pontos que me interessavam são estes aqui, do arco, e os que estão no exterior. Na segunda condição, são estes pontos aqui e os que estão no exterior, aqui do arco. Portanto, a região, a conjunção das duas condições são estes pontos, esta região aqui sombreada, a azul.
já está feito, peço desculpa, vou reiniciar. Portanto, pede-me para quê? Inscrever um triângulo equilátero, então é muito fácil, marco um raio qualquer, com o transferidor marco um ângulo de 120 graus, certo? Pega um transferidor, marca um ângulo de 120 graus, ali direitinho, estão a ver, 120 graus, e depois, com o compasso, marcam a abertura, com esta abertura aqui, inicial, daqui, vamos lá pôr, tenho que fazer isto antes, porque senão demora muito tempo, reparem, ali até ali, estão a ver? Marco este arco aqui, estão a ver? Já está. Porque vocês sabem que um triângulo 360 dividido por 3 dá 120, certo? E agora é só unir os pontos. E eu tenho aqui um triângulo inscrito na circunferência. Está feito. E terminou por hoje.